Fala, meu consagrado! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do professor Caio Vieira. Roda a vinheta, produção! Bom, pessoal, na videoaula de hoje eu vou estar dando continuidade juntamente com vocês ao conteúdo de imunologia. Mais precisamente, hoje estarei falando com vocês a respeito dos 3 tipos principais de linfócitos. Show de bola? Lembrem que na videoaula passada eu expliquei para vocês de forma bem superficial qual é o papel dos linfócitos, de uma forma bem geral. No vídeo de hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nesse grupo de células que são responsáveis na atuação do sistema imunológico do nosso organismo. Show de bola? Então, pegue seu lápis ou sua caneta, seu caderno e vem para a aula. Pessoal, vamos recordar então. Os linfócitos, eles podem ser do tipo B, do tipo T e do tipo NK, como a gente viu na aula passada. Caso você seja novato no canal ou caso você tenha perdido a aula passada, entre aqui embaixo no nosso canal e acesse a videoaula de número 2. Na qual eu cito algumas principais células fundamentais para a execução e todo o trabalho correto do nosso sistema imunológico. Show de bola? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo linfócito do tipo B. O linfócito do tipo B, ele pode se especializar em 2 tipos de célula. Ele pode se tornar uma célula de memória, e o que isso quer dizer? Isso implica dizer que, a partir do momento que ele se especializa e torna-se uma célula de memória, ele acaba sendo responsável por toda a recordação que ocorreu em invasões passadas e trazer essas lembranças para o sistema imunológico. Caião, espera lá, deixa eu entender melhor. Quer dizer então que se o meu linfócito B ele se especializa e vira uma célula de memória, implica dizer então que essa célula de memória ela já passou por algumas invasões de um determinado patógeno, de um determinado antígeno, e, a partir do momento que ela conseguiu combater ele com um anticorpo específico para atuar naquela invasão, ela guardou essas informações e, numa próxima invasão deste mesmo invasor, a célula de memória vai avisar o sistema imunológico de que já tem uma forma de combater essa invasão? Meu querido, nota 10, é isso mesmo. Então, é basicamente isso, pessoal, de forma bem tranquilinha, viu só? Ó, a célula de memória, o papel dela é recordar o sistema imunológico como que ela pode combater aquela invasão, visto que ela já teve experiência passada e invasões passadas com esse mesmo invasor. Show de bola? Ficou claro? Bom, caso o linfócito ele seja do tipo B e ele não tenha se especializado em uma célula de memória, qual é o outro tipo de célula que ele pode se especializar? Vem para cá, ó. Ele pode se especializar em um plasmócito. E aí o que isso implica dizer? Implica dizer que a partir do momento que o linfócito do tipo B torna-se um plasmócito, ele contribui para que haja a produção de anticorpos. Olha só que bacana, isso aí a gente viu no primeiro vídeo aula, né, lá do canal. Então se você também não assistiu, acesse o canal e assista o vídeo chamado antígeno e anticorpo. Lá eu vou estar explicando a diferença entre os antígenos e os anticorpos e também vou estar citando a importância do linfócito do tipo B que vai estar produzindo os anticorpos. Show de bola? Lembrando que os anticorpos são representados pela sigla IG, visto que trata-se de imunoglobulina. Bacaninha? Show de bola! Bom, e se o nosso linfócito ele não for do tipo B? Ele for, por exemplo, do tipo T? Quer dizer, então, que ele pode ainda ser de 2 tipos. Olha só que bacana. O linfócito do tipo T também pode se especializar em 2 tipos de linfócito T, podendo ser o linfócito T do tipo citotóxico. Caso ele seja do tipo citotóxico, ele vai ser chamado também de CD8+. Então, se você pegar uma prova, um exercício, até mesmo um material didático que estiver lendo, e lá falar que trata-se de um linfócito CD8+, ele está falando desse tipo aqui, ó, linfócito T citotóxico. Show de bola? É a mesma coisa, são sinônimos, beleza? É uma siglazinha que representa exatamente o citotóxico. O citotóxico, como o próprio nome diz, olha só, cito, célula, beleza? Tóxico, faz mal. Então, o que isso implica dizer? Implica dizer que o papel desse linfócito T citotóxico, ou também chamado de CD8+, é nada mais nada menos do que atacar as células infectadas. Olha que bacana. Então, quer dizer que
todas as células do nosso organismo que já estejam infectadas pelo aquele invasor, pelo aquele antígeno, elas vão ser marcadas e destruídas, atacadas pelo linfócito citotóxico, ou linfócito T CD8+, beleza? Então, esse é o papel fundamental aí do linfócito T citotóxico. Caso ele não seja um linfócito T citotóxico, também chamado de CD8+, qual ele pode ser? Ele pode se especializar no linfócito helper, que também é chamado de linfócito T CD4+. Mesma coisa que o anterior, são sinônimos, helper e CD4+. Se eu me refiro a CD4+, eu também estou falando do helper. É a mesma coisa, com palavras diferentes, beleza? Bom, como o próprio nome diz, helper vem do inglês aqui, ó, help. Ou melhor, helper, socorrista. O que isso implica dizer? Implica dizer que ele vai estar contribuindo para o nosso sistema imunológico estar ainda mais produzindo os anticorpos a partir do linfócito B. Então, ele contribui na produção de anticorpos juntamente com o linfócito do tipo B. Show de bola? Então, ele vai estar estimulando essa produção. Ele vai estar dando um empurrãozinho para que, de fato, aconteça ali a produção dos anticorpos que são produzidos pelo linfócito do tipo B a partir da especialização de plasmócito que ele vai estar produzindo os anticorpos. Show de bola? Então, é nada mais, nada menos do que isso. Nós temos um socorrista que ajuda ali no momento de produção, de estimular a produção de anticorpos, bem como nós temos um linfócito T do tipo citotóxico, que o papel dele nada mais, nada menos é do que atacar as células que já foram infectadas, evitando assim a proliferação daquele invasor. Bacaninha? Caio, acabou? Ó, ainda não. Lembra na videoaula passada que a gente viu uma terceira forma de se apresentar o linfócito? Um terceiro tipo, chamado de NK, que significa do inglês Natural Killer, que ela está pronta para matar? Exato, temos ela aqui, ó, NK, Célula Natural Killer. É um tipo de linfócito. E o que esse carinha faz? Esse é muito interessante, pessoal. Ele produz uma citocina chamada interferon gama. Caio, pera lá, interferon gama, esse nome é complicado, eu preciso decorar ele? Olha, você tem duas opções. Ou você lembra do nome interferon gama, certo? Aqui o sinalzinho de gama, certo? Ou então você lembra assim, ó, da sigla IFN-gama, beleza? São as duas formas aí que você pode estar memorizando esse nome. Por que que ele é fundamental e importantíssimo de você tê-lo em sua cabeça, tê-lo no seu raciocínio no momento de estudo e também de execução de uma prova? Porque esse cara, ele é produzido pela NK. Mas qual que é o papel dele? Pessoal, ele nada mais é do que um sinalizador. Anota aí se você estiver escrevendo. Interferon gama ou IFN gama nada mais é do que um sinalizador produzido pela célula NK, ou Natural Killer. Mas o que isso implica dizer? A célula NK, ela não apenas ataca as células infectadas, como eu coloquei aqui, ó, que ela também ataca as células infectadas, bem como o linfócito T do tipo citotóxico. Pelo contrário, antes de atacar as células infectadas, ela produz o interferon gama e libera ele no local de invasão. Por quê? Porque o interferon gama, além dele realizar um processo chamado opsonização, que nada mais é do que chamar macrófagos, células dendríticas, todos aqueles fagócitos que a gente estudou na última aula, para estar contendo aquela invasão, ou seja, chamando ajuda, o interferon gama também vai localizar e vai marcar células infectadas. Ou seja, eu tenho uma célula infectada, a NK produziu o interferon gama e liberou ali no local de invasão. A partir do momento que o interferon gama ele se adequa àquela invasão, ele acaba marcando, ele acaba sinalizando as células que precisam ser destruídas, aquelas células que já foram infectadas, que não é mais útil para o nosso organismo, que é, pelo contrário, prejudicial para o nosso organismo. E aí, consequentemente, a partir do momento que essas células elas estão sinalizadas pelo interferon gama, que é produzido pela NK, automaticamente toda aquela galera que o interferon gama liberou ali sinais químicos chamando a ajuda, que são os macrófagos, as células dendríticas, eles, por sinal, acabam efetuando o seu trabalho, que nada mais é do que fagocitar aquelas células infectadas, atacar, destruir, acabar com aquela invasão. Então, viu que bacana? A célula NK ela produz o interferon gama, também chamado de IFN gama, e ele sinaliza as células infectadas.
Concomitante a isso, de forma simultânea, a célula NK, juntamente com o linfócito T do tipo citotóxico, chamado também de CD8+, acabam atacando essas células infectadas que foram sinalizadas pelo interferon gama. Muito bacana, não é, pessoal? Muito facinho. Caio, a aula acabou? Quase. Última coisa para você memorizar aí e você, de fato, compreender a diferença de atuação desses caras. Esses carinhas aqui, os linfócitos, englobando tanto os linfócitos do tipo B, como do tipo T, como natural killer, eles fazem parte de um tipo de resposta imunológica, de um tipo de resposta imune. Nós temos dois principais tipos. Nós temos a resposta imune adquirida e a inata. Eu vou estar fazendo um vídeo explicando a diferença entre esses dois tipos. Mas neste caso em específico, os linfócitos, eles fazem parte da resposta imune adquirida. Então eles fazem parte da imunidade adquirida. Show de bola? Por quê? Porque esses caras, eles vão entrar em atividade, eles vão começar a trabalhar a partir do momento que a célula dendrítica já fez o trabalho dela. E aí tem um vídeo que eu vou estar trazendo para vocês só sobre célula dendrítica. Bacana? A partir do momento que você compreender o que a célula dendrítica faz e que ela é exatamente a célula que cria um elo, uma ponte entre os dois tipos de resposta imune, tanto adquirida quanto inata, você vai compreender a importância dela juntamente com os linfócitos para acabar, conter aquela invasão. Bacana? Mas ó, na videoaula de hoje, preocupe-se apenas com os linfócitos, certo? E lembre-se que ele faz parte da imunidade adquirida. Mais à frente eu vou estar trazendo vídeos sobre a célula dendrítica e também a diferença entre resposta adquirida e resposta imune inata. E aí você vai estar compreendendo de fato por que ele faz parte da adquirida e não da inata. Show de bola? Bom, a videoaula de hoje foi bem tranquilinha, trouxe alguns conceitos para vocês até mais aprofundados. Isso aqui é ensino superior, certo? Ensino básico a gente não vê essas nomenclaturas, a gente só sabe que existem alguns tipos de linfócito T e esses linfócitos acabam atuando ali para conter a invasão, mas não acaba ali ramificando, classificando tipos de linfócito T, linfócito B, natural killer. Então isso aqui já é uma perspectiva mais de ensino superior de um curso aí de faculdade, tranquilo? Mas eu espero que tenha ficado clara a aula, bacana? Caso vocês tenham alguma dúvida deste conteúdo, pode estar deixando lá no comentário do vídeo. Deixe seu like caso o vídeo tenha sido útil para você. Compartilhe com seus amigos, familiares. Um forte abraço e um beijão do professor Caio. Tchau, tchau!